Nós vamos hoje tratar sobre essas questões que envolvem inadimplência em condomínio. Nós sabemos que são muitos os problemas e o Dr. César tem uma vasta experiência nessa questão e vai trazer para vocês novidades, né, de tudo que a gente já tem visto aí, falado, tá bom? E estaremos logo logo aí, tô aguardando o ingresso para convidá-lo e aí a gente começar a nossa live, ok, pessoal? E claro que vocês podem estar aí fazendo pergunta, tirando dúvidas, tá ok? O que precisarem, nós estaremos à disposição também para dentro do nosso horário aqui, podemos trabalhar e adequarmos as dúvidas dos senhores, tá ok? Mas é isso, nós estamos também já fazendo, lembrando aqui vocês que nós estamos fazendo essa live sempre com convidado, né, alguém da área ou que realmente conheça, sempre trazendo informações para a gente poder compartilhar conhecimento e com base nisso a gente poder sempre estar convidando pessoas que realmente estejam afinco nessa área de condomínios, né, para podermos trazermos informações aí. E segunda-feira, no meu canal, eu estarei sempre ministrando uma aula, né, uma aula de 40 minutos, de 30 a 40 minutos, que a gente possa aí estar trazendo novidades com temas, falando, segunda-feira agora, quem participou, eu falei sobre a questão da hierarquia das normas, né? A gente terminou que a gente, na próxima segunda-feira, vou tratar com vocês sobre convenção de condomínio, principalmente no que tange às alterações, tá bom? Bem, boa noite, doutor Wagner, boa noite, Alex, boa noite, Lucas, Marcos, Daniele Lima, né? Prazer tê-los aqui, tá bom? Estou aguardando só o doutor César ingressar na nossa live, que é o nosso convidado de hoje, tá bom? Boa noite, Aline botou. Me diga uma coisa: o condomínio pode impedir a realização de mudança nesse período de pandemia? Não é o tema de hoje, né? Mas pode impedir sim, tá, pessoal? Dependendo da mudança, depende da situação, né? Eu digo que sempre tem que se relativizar. Algumas mudanças não, porque as pessoas já estavam programadas. Eu não vejo mudança como um grande problema desde que crie critérios, tá bom? Mas o doutor César já entrou aqui, vamos entrar aqui. Mas assim, recomendo que não. No primeiro momento se pode fazer dentro dos critérios legais que não haja a proibição de mudança, mesmo porque é uma questão, tá bom? Doutor César, vamos lá, deixa eu entrar aqui, convidá-lo. Tô aguardando o doutor entrar, tá bom? Então, pessoal, tem as direitinhas. Doutor César, boa noite. Boa noite, tudo bem, doutor Anderson? Que alegria poder estar aqui com você, diretamente aí de São Paulo, né? Nos trazendo hoje aí uma alegria da sua participação, sua Graças a ilustre Deus, participação. contribuí um pouquinho aí mais para a formação do mercado condominial aí de credibilidade, junto com o Coisa colega, boa. né? Graças a Deus. Fico muito feliz, doutor César, da gente poder estar junto, né, nessa mais uma jornada. Já nos encontramos em vários eventos Brasil afora, Sim, dando aula, palestrando, e sempre tenho você também, o seu trabalho, o seu desenvolvimento aí, há alguns anos que você está nessa área de condomínio, como um trabalho de excelência e parabenizo aí. E não mais poderia, claro, ser uma alegria grande, uma satisfação minha poder estar compartilhando esse conhecimento aqui com você e para os nossos amigos aí. e uma honra para mim também poder hoje estar ao lado aí do colega que tão brilhantemente também representa o mercado do direito condominial no Brasil inteiro, né? Maravilha. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar o nosso tema, que nós temos pouco tempo e, na verdade, muita coisa para falar, né, doutor César? Hoje nós temos um Bastante, tema bastante. recorrente em condomínio, né? A gente sabe que é um Muito. tema muito complicado, ainda mais nesse tempo que nós estamos passando, né? Que a gente sabe que o mês de abril, pelo que eu vi e pela sua experiência, doutor, acho que não teve um impacto direto ainda nas finanças do condomínio, pelo menos aqui no DF, os condomínios e alguns que eu advogo fora aqui do Distrito Federal. Os síndicos me passaram, juntamente com as administradoras, que ainda no mês de abril as pessoas conseguiram ainda honrar com os seus compromissos. Mas até quando, né, se essa situação continuar, nós sabemos, eu imagino já uma previsão que o mês de maio e junho possamos já ter realmente alguns problemas nesse sentido, né? Então, hoje, pessoal, como nós falamos, o tema você já sabe, vamos falar sobre essa questão das formas que a gente pode combater e ajudar os gestores, os síndicos, nessa parte de realmente tocar o condomínio no que tange a inadimplência, né? O que pode ser feito? Quais são as dicas? O que nós podemos fazer? Então, nós estamos aqui para realmente trazer essas informações hoje, né? Bem, são muitos convidados, doutor César, que já estão entrando aqui na nossa Que live, bom. né? A Daniela, já estão te parabenizando aqui também, César, pela sua participação. Aline Moraes, né? Muitos amigos aqui que a gente quer realmente, eu não vou poder estar citando todos, porque seria, né? Eu não conseguiria falar todos aqui, mas é uma alegria tê-los aqui, tá bom, pessoal? Novamente.
Então, doutor César, vamos lá. Na sua experiência, na sua visão, doutor César, em relação a essa parte, do que a gente pode trazer de uma forma direta para os síndicos, para os advogados que atuam nessa área, o que nós podemos contribuir e quais são as premissas hoje, dentro do que você está trabalhando aí, doutor, de importância, claro, diretamente, para os síndicos, que a gente pode ajudá-los aí, e o que pode, o que não pode, são muitas dúvidas também, né? Doutor, Tem. eu posso tirar juros, posso tirar multa, posso parcelar? Como é que é feito essas questões? Então, eu queria, assim, que você começasse a live trazendo algumas informações, o que você tem orientado aí os síndicos nesse sentido, e quais são os pontos principais também que a gente pode orientá-los aqui, trazer essa premissa aí para os nossos amigos. Legal. Eu acho que é importante a gente fazer uma contextualização, né? A partir aí Uhum, de meados de março, a gente teve essa questão do isolamento social, né? Isso automaticamente vai demandar mais serviço dos condomínios, em especial os residenciais, né? Porque você tem aí o perfeito. pessoal trabalhando em home office, você tem os filhos em idade escolar que antes iam para a escola, agora também estão consumindo, né? Produtos, serviços das áreas dos condomínios, né? Então, assim, isso por si só já começa a criar um desequilíbrio, uma turbulência nessa questão econômica financeira. Favorece a inadimplência? Sim, favorece. A gente precisa ficar atento, muito atento nesse tipo de coisa. Levando em consideração também, a gente tem a situação econômica atual, né, que a gente está passando aí por uma crise recessiva, também decorrente, boa parte aí dessa questão da pandemia, né, fazendo com que as pessoas tenham que escolher, né, quais contas elas precisam pagar ou priorizar. E a gente sabe que condomínio, a taxa condominial nunca foi, né, prioridade no pagamento das famílias aqui no Brasil, né? Mas assim, Uhum, é importante que todos que estão aí hoje, né, assistindo essa live levem em consideração que é uma situação injusta. Por quê? Porque eu tenho o aumento da demanda de uso do condomínio, dos produtos e dos serviços que eu tenho que consumir lá dentro, né? E eu também tenho o quê? Essa questão do agravamento da condição econômica financeira dos condôminos. E eu vou ter que ponderar essas coisas todas. Por quê? Porque taxa de condomínio vence. Taxa de condomínio serve para manter o quê? O funcionamento no mínimo essencial do condomínio e a gente precisa estar muito atento a esse tipo de coisa, né? Nessa hora, perfeito. né, a gestão precisa ser bastante transparente, tem que ter um canal de comunicação muito bem aberto, circulares, avisos, outras formas de você poder, né, tá motivando o pessoal a conhecer um pouquinho mais esse mecanismo do que é, né, a questão orçamentária, a questão financeira do condomínio são relevantes, né? Isso aí contando na parte do condômino, né? Na parte do condomínio eu acho muito importante, né, que a gente faça uma análise bastante pormenorizada da condição das finanças do condomínio, né, que a gente tenha uma boa previsão orçamentária bem posicionada e que a gente faça um acompanhamento do fluxo de caixa para saber o que a gente tem efetivamente de disponibilidade. Por que isso é Perfeito. relevante? Porque é justamente na disponibilidade que a gente vai medir se a gente vai ser um pouco mais agressivo ou não na cobrança dos nossos condôminos, tá? Então, assim, essa relação do síndico e administradora vai ser muito colocada à prova a partir de agora. Por quê? Porque eles vão ter que caminhar muito bem alinhados para que eles tenham uma condição financeira que tenha um mínimo de saudabilidade para manter as rotinas do condomínio, né? Vale ressaltar, né, que a gente tem que acompanhar mais do que nunca agora, em especial agora, né, que as projeções orçamentárias sejam efetivamente executadas, em especial aquelas que versam sobre os recebimentos das taxas condominiais dos condomínios, né, e a gente faça efetivamente uma avaliação daquilo que o condomínio está desembolsando. Por quê? Né? Perfeito. Porque além do desembolso, a gente vai ter que passar a monitorar muito bem isso que a gente vai tratar hoje, que é essa questão da inadimplência. Né? Depois dessa contextualização, né, a gente tem que monitorar, tem que passar a monitorar muito bem o recebimento. Não adianta a gente gastar bem se de repente aquilo que a gente está, né, planejando reconhecer a sua própria realidade. Doutor. Oi?
condição adversa de arrecadação chegar ao condomínio, tá? Então, assim, e quando chega, né? A gente tem que ter ferramentas precisas para que a gente consiga analisar o perfil desse inadimplemento, ou seja, eu preciso saber se eu estou tendo mais condôminos que estão devendo, né? Porque isso representa um dado importante. Né? Tenho que medir o valor absoluto da minha inadimplência para saber se ela cresce de maneira desproporcional ou se ela vai atingir as minhas disponibilidades, se ela vai atingir a minha previsão de arrecadação que eu tinha quando eu fiz o meu orçamento. E a partir disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar alguns cenários e algumas ações que sejam possíveis e factíveis para a gente colocar em prática. Né? Então, assim, uma das mais importantes delas é a gente ter um acompanhamento muito próximo para que a impontualidade, ou seja, aquele condômino que atrasa 20 dias, 25 dias, ele não entre para a inadimplência. Né? Então, assim, né, a gente precisa fazer com que essa pessoa seja periodicamente, né, monitorada e lembrada, né, da condição dele, da impontualidade, para tentar evitar ao máximo para que ele entre, né, para o rol dos condôminos que estão inadimplentes. Né? A gente precisa Então, também... Oi, pode falar. sim, pode falar. Pode falar, doutor. Pode terminar, desculpa. A gente precisa também, né, definir alguns parâmetros claros para que a gente meça o ponto onde a gente vai ter que intensificar as ações de cobrança. Tá? Isso também, né, é relevante, né? O pessoal fala em régua de cobrança, metodologia, etc. E tal. Cada um vai definir a sua formatação, mas a gente precisa, né, sim, que a gente tenha parâmetro para medir o momento que a gente fala, olha, a partir daqui, né, eu passo a intensificar as minhas ações de cobrança. O engraçado, né, a gente fala a gente fala dessa parte da arrecadação, mas a gente sabe, né, como jurista, que ajudar, né, melhorar a eficiência, né, do gasto do condomínio, se bem que em época de pandemia, em época de uso intenso do condomínio, isso se torna um pouquinho mais possível, mais difícil, perdão. Né? Mas a gente precisa, por exemplo, né, passar a adotar critérios mais modernos para que a gente tenha os serviços do condomínio com mais eficiência, né, automação, desvinculação, esse tipo de coisa. É relevante, a gente, né, o pessoal fala, né, que a gente vai sair dessa crise de pandemia um pouco diferente ou muito diferente daquilo que a gente entrou, e efetivamente isso vai acontecer. Né? Métodos e processos vão ser alterados nesse tipo de coisa. E uma das ações preventivas que eu acho que os síndicos poderiam ter, né, para ajudar essa defesa, né, da questão da eficiência do gasto é: o governo entregou esses dias aquele financiamento da folha de pagamento, né, que financia o quê? Ele financia em 36 meses, com 6 meses de carência, juros de 3,75 ao ano, né? Valores até R$ 2.000 da folha de pagamento para cada um dos colaboradores. Eu acho que essa ferramenta é uma ferramenta que vai ajudar muito o condomínio. Eu acho que os síndicos precisariam procurar os bancos que são parceiros deles para tentar buscar esse crédito, porque quer queira, quer não, esse diferimento, né, dessa que é o maior custeio que a gente tem no condomínio, vai trazer, né, um fôlego relevante para que a gente não tenha os efeitos, os impactos imediatos na inadimplência dentro aí dos nossos condomínios, tá? Certo. Perfeito. A sua colocação, doutor, é fundamental nesse sentido, porque eu vejo muitas lives, eu vejo as pessoas falando, a gente nas questões do que fazer, né? Pensando na questão sempre, olhando o lado, no caso do aumento da inadimplência. Então a gente fala das dificuldades vendo o aumento da inadimplência, mas o que nós queremos trazer, pessoal, e as pessoas às vezes demora a cair a ficha um pouquinho, e onde eu vejo que esse ponto que você colocou, por exemplo, nós temos que em torno aí você tem uma precisão melhor, claro que você está mais voltado à área, eu acho que em torno de 70, 60, 70, 80, dependendo do caso, a folha de pagamento é o que mais onera aí a questão condominial, a gente sabe disso, de uma maneira geral. E aí você tocou num ponto que a gente tem essas premissas hoje, que o governo hoje está abrindo, essas premissas, para que o síndico possa avaliar de forma administrativa, e aí aonde você colocou de forma precisa a importância da administradora, que faz questão de folha de pagamento, e possa auxiliar o síndico para que a gente consiga reduzir ou financiar uma folha de pagamento diante da dificuldade que o condomínio vai ter no recebimento de taxa condominial. Então, ao invés da gente estar preocupado em tirar juros,
tirar multa, que isso não pode. A gente só sabe que tem que haver uma deliberação de assembleia, né? E mesmo assim avaliar uma convenção de condomínio, parcelar em mais vezes, ou deixar de pagar. Gente, usar o fundo de reserva, as pessoas estão preocupadas com isso. São questões que podem ser avaliadas? Sim. Mas por que não as administradoras, contabilidades e os advogados que atuam em condomínio poder auxiliar o síndico nessa questão e orientar que existem maneiras que a gente pode ajudar e trabalhar para que a gente consiga diminuir folha de pagamento. Não no sentido de diminuir, no sentido de tirar o salário, que isso não pode. A gente sabe que isso é contra as normativas da CLT. O que eu digo é poder ver a questão de funcionário, questões de férias, uma série de questões hoje que estão sendo premissas, como saiu normativas, que podem ser executadas pelo condomínio. Mas os síndicos não estão muito antenados a isso, alguns não. Principalmente aquele que tem a contratação direta, né, que é mais complicado, porque ele tem que estar ligado diretamente, né? E não utilizar, vamos pegar agora o dinheiro, como já vi um condomínio aí, que sugestão foi tirar o fundo de reserva para pagar durante 3 meses os valores das taxas ordinárias. Falei, não, gente, o fundo de emergência, o fundo de reserva, ele não tem essa finalidade. Numa emergência pode ser utilizado? Até pode, mas não é a premissa básica. Mas essa questão do fundo de reserva, né, a gente precisa tirar, né, alguns mitos, excetuar alguns mitos, colocar eles para fora. Por exemplo, demissão, redução ou suspensão do quadro de colaboradores é um risco altíssimo que a gente corre hoje, tá? Né? Perfeito. Existe benefício? Existe. Né? A gente pode, os condomínios podem, né, abrir mão e fazer uso desse tipo de benefício? Sim. Mas, assim, quando a gente cai dentro do contexto, a gente vê, por exemplo, que os condomínios, eles estão tendo uma sobrecarga dos serviços, né, e do uso das áreas dele como antes eles não tinham. Né? Então, por exemplo, né, aquilo que a gente já voltou a falar, né, as pessoas estão trabalhando em home office, os filhos que iam para a escola hoje estão ficando no condomínio. E é difícil dentro do condomínio, né, em especial condomínio clube ou aqueles que têm grandes áreas de lazer, apesar de estarem fechadas, você privar a pessoa de se deslocar dentro do condomínio, isso não acontece. Então, automaticamente você vai ter uma sobrecarga dos serviços internos. Então, assim, falar de demissão e redução, né, ou mesmo de suspensão de colaboradores do quadro, talvez não seja a melhor implementação, apesar de que, bem planejado, existe legislação que suporte esse tipo de coisa. Né? Vamos lembrar, agora é hora do alinhamento entre gestores e administradoras. Né? Para quê? Para que eles definam, né, esse melhor plano de contingenciamento, para que a impontualidade não vire inadimplência. Isso é o fundamental. Né? Questão de desconto, pontualidade, suspensão ou cancelamento de acréscimo, esse tipo de coisa, também não é a melhor solução. Por quê? Porque você cria uma situação de disparidade. E toda vez que você cria uma situação de disparidade, se você criou conflito social, você não vai conseguir conviver com o seu condomínio, com o seu vizinho, que também vai estar em isolamento, ou seja, você aproximou as pessoas para o conflito. Então, isso não... E usar o fundo de reserva, assim, é colocar o condomínio numa situação caótica, né? É aquilo que a gente sempre fala. Não se usa o fundo de reserva para esse tipo de coisa, por quê? Porque você vai expor, né? A maior disponibilidade, a gente falou sobre isso agora, né? Um pouquinho na parte de contextualização, a gente vai expor o condomínio, né, a um risco de disponibilidade tão alto que, se porventura ele precisar, aí sim, para efeitos de uma emergência, ele não vai ter como suportar esse tipo de despesas. Né? Mas, assim, existem algumas ações positivas também, né? Através de assembleia, a gente sabe aí que existem meios alternativos de você conseguir, né, fazer essas reduções, né? Você pode, por exemplo, suspender a arrecadação do fundo de reserva, que ajude em alguma coisa, né? Suspender a arrecadação de alguns outros fundos, desde que isso não impacte na realidade dos contratos que o condomínio mantém aí com os prestadores de serviço. Você entendeu? A gente tem, né, voltando ao foco de que, né, agora é um momento onde gestores e administradoras vão ser muito testados quanto ao alinhamento que eles possuem, né, buscar redução daqueles gastos não essenciais, né, ou aqueles que são até muitas vezes supérfluos. A gente sabe aí, tem muito condomínio que está suspendendo o contrato de academia, está suspendendo ou está reduzindo, por exemplo, o contrato de jardinagem, está entrando no outono também.
né? Outra coisa que a gente pode fazer, muitas vezes a gente coloca excedentes na nossa própria previsão orçamentária, é possível a gente trabalhar para que a gente Jogar. reduza a arrecadação, né, dessa questão do excedente que a gente colocou, reduzir algumas horas extras, apesar de haver a sobrecarga, a gente tem como, né, pelo menos essa parte das horas extras, a gente fazer esse tipo de promoção, né? Realizar ajustes no quadro de colaboradores visando eficiência sempre, tá? Certo? O principal de tudo, conscientizar quanto a consumo de água, energia e gás, que a gente sabe que né, as despesas de consumo são a segunda, né, maior despesa que a gente tem dentro do condomínio, depois aí das despesas com pessoal e terceirizados, né? Tentar Uhum. buscar a renegociação de contratos, se possível, uma suspensão, né, por prazo determinado, melhorar o rol dos nossos fornecedores e o mais importante, né, essa eu acho a mais importante, assim, buscar começar a olhar os balancetes que as administradoras produzem para quê? Para que a gente veja efetivamente aqueles desembolsos que a gente tenha como fazer aquelas pequenas economias que quando você soma todas elas durante um ano todo de exercício, a gente vê que fazem total diferença, né? A gente às vezes não dá atenção para esses pequenos gastos, mas agora, né, esses pequenos desembolsos passaram a ter uma relevância e a gente vai precisar olhar os balancetes que as administradoras produzem para os gestores para poder fazer uma boa gestão, tá? Perfeito, doutor. É importante você colocar isso, né, essas dicas, porque isso envolve toda a parte de administração, que é seu know-how espetacular nessa administração de condomínio. E eu digo sempre, eu bato muito aqui, eu acho que aqui no DF, eu vejo que falta, e como eu palestro fora, em São Paulo e o Brasil afora, a gente percebe que as administradoras, tá? Isso é uma percepção minha de mercado. As administradoras, de uma forma geral, elas estão muito mais ligadas ao condomínio, na pessoa do síndico, de uma forma um pouco mais direta. E aqui eu vejo um isolamento. Aqui eu vejo que há uma dificuldade no mercado do DF das administradoras entenderem de fazer essa gestão financeira também. Não Uhum. só, às vezes, muitas das vezes, emitir boleto, fazer lá o balancete, o demonstrativo de receita e despesa e ficar por isso. Não, eu acho que é muito além disso. Eu acho que esse Sim, diferencial que nós estamos percebendo, e principalmente agora, as administradoras que tiverem essa atuação mais próxima ao síndico, em poder auxiliar de uma forma efetiva, para que não se preocupe quando a inadimplência, o condômino deixando de pagar a cota proporcional dele, é uma coisa. Isso a gente vai ter que ver como é que a gente vai analisar essa parte. Agora, administrativamente, como é que está essa gestão? Isso que você colocou, pontuar contratos, pontuar questões trabalhistas, questões administrativas como um todo, isso é muito importante, porque o síndico realmente vai entender e conseguir gerir isso melhor, né? Se está faltando aqui no caixa o recebimento de receita, automaticamente como é que está as despesas? Então é um fluxo de caixa. E como sim, fluxo, existem as duas balanças. Se uma está pesando mais, a outra vai ter que balancear, a gente vai ter que buscar um equilíbrio. E às vezes esse equilíbrio é feito de algumas renúncias, é feito de um tempo maior que o síndico vai ter que se dedicar à administração, ver alguns quesitos importantes. E aí sim, eu acho que a gente tem um período de médio e curto prazo, enquanto a pandemia está durando, que a gente possa estabelecer aí um equilíbrio financeiro para o caixa do condomínio. Então, pessoal, muito se pergunta em relação, aqui no escritório, eu tenho uma área de cobrança. A gente efetivamente faz a cobrança da taxa de condomínio. Mas muito me preocupa, e eu tenho alertado justamente isso que você está colocando aos síndicos que me procuram. E aí, Anderson, como é que vai ficar? Já podemos tomar a questão? A preocupação realmente está em o condômino poder pagar. É uma sim. preocupação? Sim. É inerente? Sim. Como é que vai ficar isso a partir de agora do mês de maio, que as dificuldades vão aumentar financeira para todos? Bem, mas e a administração? É esse ponto que nós estamos aqui na live colocando, que é isso que eu queria que você, com a sua experiência e o know-how que você tem, doutor, pudesse estar trazendo essas benesses para nós podermos orientarmos nesse lado, não só somente a questão de Eu, cobrança, eu né, acho nesse que sentido. imediatamente o síndico tem que conversar com o banco dele, né? É aquilo que a gente falou. Vamos atacar no maior elemento que a gente tem de desembolso no condomínio, que é a folha de salários, né? Por exemplo, Perfeito. tá? Se você tem uma terceirizada, fatalmente essa terceirizada já vai ter acesso através da conta bancária dela para que esse financiamento seja obtido. E eu acho que aí sim o gestor precisa ir buscar com a terceirizada deles, né, efetivamente falar o quê? Falar, cavaleiro, você vai pagar isso em 36 meses,
Assim, me ajude a não ter inadimplência imediata agora, para que eu consiga manter o quê? A saudabilidade do meu fluxo financeiro. E isso é totalmente plausível nesse momento. E aquele síndico, Sem dúvida. né, que tem o colaborador diretamente contratado, ele também precisa falar no banco dele, para quê? Para que ele converse com o gerente e fale, olha, é o meu maior desembolso. É onde vai fazer toda a diferença. Porque assim, a gente sabe que essa pandemia ela vai passar, né? Mas assim, Uhum. fatalmente as pessoas que forem, né, tiverem uma agressão maior dentro do orçamento familiar delas, pode ser que elas demorem o quê? 2 anos para se recuperar. Nesses 2 anos Perfeito. seria o quê? Exatamente os valores que a gente teria à disposição, que o próprio governo federal deu para a gente poder combater essa questão da liquidez imediata, para que as pessoas consigam Perfeito. estabelecer. Ou seja, é um meio? É um meio moderno, legal? É. Faz toda a diferença? Faz. Por quê? Porque ataca diretamente, pelo menos 50% do custeio. Então, assim, vale a pena buscar isso? Vale. Vão atrás dessa questão, né, do financiamento da folha de pagamento. Faz toda a diferença na gestão de vocês e pode significar efetivamente diferença entre você ter, né, uma questão de inadimplência generalizada ou, de repente, até não, dependendo do porte ou do tamanho ou da característica individual de cada um dos condomínios, né? Outras É. coisas que Eu, a gente... Pode falar. não, tem umas colocações aqui, doutor, importante, que o pessoal está Uhum. se manifestando. Sim. Deixa eu pegar aqui, colocar assim, doutor Anderson, qual a sua opinião sobre a garantidora de crédito? A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso aí, já fiz uma live sobre isso, né? Eu vou só poder adiantar, doutor, já que eles tocaram no assunto, né? Eu, Sim. particularmente, quem já teve acesso aos meus pareceres, eu veementemente bato de frente com isso, né? Uhum. São gatilhos que vão surgir agora, essas oportunidades. Inclusive, eu estou vendo empresas aí, escritórios de advocacia que trabalham na área já começando a oferecer esse tipo de serviço. O que eu tenho para dizer de vocês, Sim. gente? Nós vamos poder fazer uma live sobre garantidoras, certo? Mais para Com frente. A gente vai certeza. falar isso daqui a pouco para vocês. Vamos trazer até uma novidade aí. A gente vai falar, mas assim, corram disso, tá? Eu sempre digo que garantidora, o que eu fiz, qual foi a minha análise que eu fiz em relação a isso? Na questão civilista, olhando a questão de subrogação de crédito, uma série de questões ilegais, tá? Na questão da administração, eu sempre falo que essas garantidoras, as taxas que elas cobram, são abusivas, porque aquele cara que paga em condomínio em dia também vai estar pagando pelo inadimplente, isso não se fala, né? As assembleias garantidoras, elas vendem sonhos, são maravilhas, né? O síndico trabalhar com 100% de receita, é uma maravilha, é um vende sonhos mesmo. Até a Mas hora que você não precisa é, porque desligar isso dela. até a hora precisa desligar. E aí, doutor, quando eu fiz uma análise durante 3 anos, eu estudei garantidora durante 3 anos e fiz uma análise dos contratos. E aí você começa a pegar os pontos e avaliar assim, gente, é uma furada gigantesca, sabe? É uma coisa que você vai resolver sua vida hoje, mas amanhã aquilo para o condomínio vai virar um pandemônio, gente, vai virar um problemaço. Então, assim, eu digo que isso é coisa, doutor, de síndico preguiçoso. Porque diz lá o artigo 348 que é dever do síndico cobrar a responsabilidade dele as taxas condominiais. É claro que ele não vai bater de porta em porta e vai ficar cobrando. De morador você vai ter problema, né? Mas ele vai, claro, pegar uma administradora, depois um bom jurídico para poder efetivar. Pessoal, quem trabalha da forma correta, quem trabalha junto com um prestador de serviço de qualidade, jamais vai precisar de uma garantidora. Ah, mas a inadimplência agora realmente pode aumentar. Sim, mas é para isso que nós estamos aqui, fazendo uma live como essa e outras, para poder orientar que existe situações e caminhos que a gente possa amenizar essa inadimplência para que não caiam nessas armadilhas. O mercado está cheio de armadilha, pessoal. Sim. Tá? Então não caiam, tomem cuidado e orientem vocês, advogados que estão participando, para que evitem estar nisso de garantidoras. E aí, claro, a gente vai poder falar isso, eu quero falar isso de uma forma muito específica. Mas eu, como eu falei, eu dou aula, levo isso para os advogados na ESA, eu passo aí praticamente 2 horas falando sobre garantidoras. Então agora eu não vou Eu, poder trazer essas questões, tá bom? eu, Mas eu, eu, a pergunta veio, eu estou explicitando isso aí. até, Sim, por não, doutor. até no estado de São Paulo, né, tem um parecer aí da Comissão de Direito Condominial de 2018, né, da OABSP, que trata Perfeito. sobre essa questão do negócio. E assim, é altamente não recomendável, né, o uso da garantidora, por quê? Porque ela é um contrato que, em tese, não trata de um negócio, vamos dizer assim, totalmente ilícito. Ele é bastante nebuloso, o negócio que é feito com as Perfeito. garantidoras.
né? E o pior de tudo, né, que é o meu entendimento, como o negócio é nebuloso, o síndico, às vezes, pode até ser pessoalmente responsabilizado, né? Responsável. Tenho falado Exatamente. Então, exatamente assim, sobre isso. precisa ter muito cuidado com esse tipo de contratação, porque a garantidora realmente não é o melhor caminho que a gente tem aí para desenhar, né? E outra questão, doutor, que você falou de saltar, porque o síndico leva para uma assembleia com maioria simples dos presentes, e a gente sabe que a Sim, média de uma assembleia gira em torno de 20 a 30%, quando muito. quando E muito. aí, 20, 30% numa assembleia levar uma decisão de contratar uma garantidora, nós temos 70% do condomínio que não pode não concordar ou não compareceu. E como tal, eu não posso subrogar meu crédito sem minha autorização. Então, se para Exatamente. subrogar um crédito no condomínio, nós teríamos que ter 100% de aprovação, unanimidade. A Exato. partir desse momento, eu até começaria a pensar assim, bem, a unanimidade aprovou a garantidora, e aí? Vamos analisar esse viés, né? Mas mesmo assim, as premissas durante o transcorrer são prejudiciais para o condomínio, né? Bastante, bastante, aliás. E é engraçado porque, assim, né, em 2015 teve a reforma do Código de Processo Civil e, assim, melhorou muito a questão da cobrança, né? Porque Perfeito. acho que a maior parte dos gestores já devem conhecer isso, a gente divulga também amplamente, né, pelo ICECOND. Hoje, a taxa de condomínio é um título executivo extrajudicial. Então, assim, eu posso protestar? Posso. Eu preciso tomar muito cuidado com isso? Preciso, mas é plausível? É. Em casos extremos de necessidade, se você vê um aumento, né, muito, muito rápido da sua inadimplência, é possível tomar esse tipo de medida para que a gente tenha também velocidade na cobrança? É. Porém, assim, hoje a gente tem também a execução, né? Hoje a taxa de condomínio ela é executada, ela não é mais cobrada como era antigamente. Então, assim, já é um jeito mais veloz de você fazer a cobrança, inclusive no próprio judiciário, né? Você tem hoje empresas, né, que fazem esses bancos de dados de negativação, que também autorizam, né, pelo fato de agora ser título executivo extrajudicial, que você faça a negativação dos devedores. Reitero, isso tem que ser feito com muita parcimônia, muito cuidado. Por quê? Porque pode se voltar contra o condomínio no caso, né, da pessoa já ter feito o pagamento e de repente a gente não ter feito a baixa, né, da negativação que constava contra ele, né? E assim, Perfeito. eu acho importante salientar, o pessoal do Seconde tem defendido muito isso, né? A questão do seguro inadimplência, que o seguro, né, Uhum. veio à tona agora, né, um pouquinho mais forte com essa Uhum. questão do coronavírus, já com a previsão, né, de que haveria inadimplência no mercado imobiliário, que é um seguro que cada um contrata individualmente, tem lá todas as coberturas habituais. Então, assim, existem ferramentas modernas, né, do próprio condômino se proteger, né, quanto a eventuais imprevistos, né, que levem ele a ficar inadimplente quanto à taxa de condomínio, né, e sabendo, né, que assim ele vai ter que contribuir, porque quer queira quer não, ele vai deixar, se ele não contribuir, é o lar dele, né, que está ali se desgastando, se deteriorando, né, se ele não ajudar com a composição dos valores que é necessário para manter o custeio do condomínio. Então, assim, Perfeito. são dicasinhas, mas assim, a gente reitera que os gestores vão atrás dessa questão do financiamento, por quê? Porque tem um grande impacto na gestão, auxilia muito no controle da inadimplência, por quê? Porque ela difere, né? Ela posterga no tempo, né? Aquele que é o maior desembolso que o condomínio tem. Então, corram atrás disso. E o momento é agora, viu, doutor Anderson? Porque a gente sabe que o É pagamento verdade. da folha é agora no quinto dia útil de maio. Então, assim, a gente precisa correr muito com isso. Para quê? Para que quando chegar no quinto dia útil de maio, né, os condomínios já estejam com isso daí razoavelmente preparados. E as administradoras também, né? Porque assim, as administradoras vão ter que informar aos Sobre a bancos, situação. né? Isso, exatamente. Então, assim, existem ferramentas modernas, né, para a gente fazer e passar, né, por essa pandemia, por essa crise de liquidez que a gente vai ter agora no momento, né, e ajudar tanto o condomínio quanto os condôminos. Agora é aquilo que você falou, não pode ter síndico preguiçoso, o cara vai ter que ir lá e Correr sair na atrás. rua, conversar com o síndico, se ele tem terceirizada, conversar com a terceirizada, para a terceirizada ir buscar esse financiamento para ele também, entendeu? Então, É assim, verdade. meios existem, né? Alguns já bastante conhecidos, redução de custo, etc. e tal,
né? Mas assim, esse era um diferencial que a gente tem notado que vai trazer uma condição muito favorável para que a inadimplência não exploda. A gente sabe que ela vai ter impacto, mas a ideia é não deixar que ela vire, né, algo que seja sistêmico, que acabe com os serviços internos do condomínio. E isso daí vai ajudar Perfeito. bastante. Controle, né, doutor? Doutor, agora eu vou fazer aqui alguns comentários, o pessoal que está participando, né? Estão fazendo alguns aqui. O Nilson Boti colocou: boa noite. No condomínio que administra, a inadimplência é baixa. Porém, caso mude, acredito que o síndico não tem o poder de negociar e sim chamar uma assembleia para que haja uma votação. É importante que realmente haja uma participação de todos, se for o caso do conselho, para ver a situação financeira, depois de uma análise vigente. Porque, pessoal, é o que nós estamos colocando aqui. A questão não é só o síndico ver a questão do não pagamento. Isso é o posterior, gente. Mas o que pode ser feito de forma administrativa, como o doutor César colocou para a gente aqui, nós colocamos, o que pode ser feito administrativamente para se gerir o condomínio como um todo, né? Então, existem muitas premissas aí que tem que ser analisada. E claro, dar desconto, gente, tirar juros, multa, não pode. O síndico não tem esse poder. E caso ele faça, para ser bonzinho com um ou com o outro, ele vai pagar por isso. Depois o condomínio pode entrar com uma ação de regresso para que ele devolva o dinheiro. Então, essas orientações são importantes para que isso não ocorra. Botou aqui também: posso ter uma assembleia virtual para uma decisão com todos? Pessoal, já fiz aqui uma live sobre assembleia virtual. Existe aí, né, eu falei do decreto-lei, ou da PL, né, um projeto de lei que está em trâmite, parece que agora já está na Câmara, já para a contextualização, que fala sobre a possibilidade de assembleia virtual. Mas isso aí foi um tema de uma live, que nós vamos voltar a falar sobre isso. Pode ser feito? Pode, mas tem que ter muito cuidado com o que a Assembleia Virtual está fazendo, os critérios de votação, de presença, dentro, né? Porque ela não existe no ordenamento jurídico, a Assembleia. Então, Eu acho que é importante lembrar, doutor Anderson, que assim, a claro. Assembleia pode ser virtual? Pode, mas a gente tem que dar oportunidade para aquela pessoa que não tenha, né, capacidade de operar o ambiente virtual, que ela também participe, né? Porque Uhum. isso a gente tem visto que pode causar uma nulidade muito séria, né? Então, como diz um amigo Sim, meu, né? Quem não tem aquela vozinha que mora no condomínio, que ela gosta de ir na assembleia, ela gosta de descer para gosta. poder, né, olhar as discussões, É, etc e tal, né? A gente não vai poder privar as pessoas da participação presencial, é, né? é Isso é por uma isso que eu tenho coisa que a gente... orientado a utilização, doutor, do modelo híbrido, né? Ter o Sim, virtual e da mesma forma abrir o presencial, né? Então, vai se mudar. Eu sempre tenho colocado nas aulas que a assembleia virtual é o futuro das assembleias nos condomínios, mas isso existe uma mudança de cultura, isso exige a regulamentação dentro da convenção, porque o que existe hoje, nenhuma convenção traz no bojo qual tipo e como será executada uma assembleia virtual, e caso isso não esteja muito bem feito, pode-se gerar nulidades, né? A sim. Nina colocou aqui, muito importante a explanação sobre os gastos normais do mês, exatamente, né? Você consegue acompanhar diariamente esses gastos, investimentos? Sim, pessoal, controle. É onde eu falo. A administradora e o jurídico também, que façam assessoria jurídica preventiva, pode estar orientando os síndicos juntamente com a administradora para que realmente possa executar isso da melhor forma. Como fazer, o que fazer, se também for ter, lembrando, pessoal, renegociações de contrato, é importante que o jurídico possa avaliar esses contratos que estão sendo negociados, porque às vezes hoje existe uma premissa, se não for feita uma análise muito boa, de poder hoje diminuir, tirar, mas de ser cobrado lá na frente. E aí, como é que fica isso? Certeza. Né? Então é importante que a gente possa ter um controle, né? Como é que esses contratos estão sendo redigidos, né? Aqui estão falando na Piccolo, né? Oi, Cezão, tá aqui cumprimentando, viu, César? Nilma Carvalho, se antes da pandemia já existia inadimplência, imagina agora. Verdade. A gente está aqui justamente para poder orientar e trazer essas premissas. Inclusive, pessoal, eu já vou adiantar aqui. Você chegou a falar com o Vieira, o presidente lá do Iconde? Você conseguiu falar com ele? Eu falei com ele, tá? A gente ainda não tem uma Sim. data, mas eu acho que Tá. no máximo segunda-feira a gente já consegue uma data aí para a gente poder fazer aquela live aula lá que o Dr. Anderson Perfeito. propôs, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais no tema, né? Poder entrar um pouquinho mais detalhadamente nesse tipo de Verdade. coisa. Porque, assim, tem muito assunto para poder ser tocado nessa questão da inadimplência. E a gente sabe, né, Pessoal, exatamente aquilo que o colega falou, a gente está só começando a sentir os impactos dela, né? Então, assim, é bom perfeito. que os Então, gestores pessoal, fiquem atentos. pensando nessas premissas, eu conversei com o Dr. César Piccolo, a gente vai, que é o vice-presidente do Iconde. O Iconde é o Instituto de Cidades e Condomínios, né, de São Paulo.
nós, juntamente com o presidente Vieira, nós estamos querendo organizar uma live aula. Foi uma sugestão que eu dei ao doutor, para a gente poder pontuar cada item, tanto na parte de administração, como na parte jurídica, diante das cobranças, em relação à questão dos inadimplentes, e fazer uma aula, porque nós temos pouco tempo aqui no Instagram. O Instagram dá 1 hora para a gente só. Mas a gente vai poder fazer uma live com mais tempo, e será uma live aula, no sentido da gente poder nos organizarmos, dividirmos temas, né, doutor? Para poder apresentar para vocês. Então, vamos lá, vamos falar sobre as questões legais ou não. Questões que envolvem garantidora, questões de desconto pontualidade, multas e juros, o que pode ser feito em relação à convenção. Administrativamente, né, o doutor vai falar sobre essas questões de contratos, questões financeiras em relação à questão trabalhista. Então, nós vamos poder trazer essa aula para vocês de uma forma muito pontual, para que realmente haja uma aplicabilidade diante do que a gente vai dar de dica para vocês aqui, para que vocês possam orientar, ou se for o caso síndico, aplicar no seu condomínio, tá bom? Então, isso aí em breve, fiquem atentos às datas. Nós estaremos aí, claro, divulgando essas datas, mas não percam, ok? A Cláudia Luz botou aqui: caso eu tenha funcionário orgânico com mais de 60 anos, sem férias para tirar esse ano, devo manter no trabalho ou afastá-lo? A síndica tem o poder de negociar seu salário? Doutor, responda aí para mim, por gentileza. Olha, o funcionário com mais de 60 anos, ele está no grupo de risco, tá? Esse funcionário, a recomendação, pelo menos que a gente tem dado, é que sim, você mantenha ele afastado. Para isso tem procedimento específico, tá? Converse com o contador ou com a sua administradora. Por quê? Porque você pode suspender o contrato dele na íntegra e ele ainda vai ficar recebendo os valores dele a título de seguro-desemprego. Então, assim, você não prejudica o funcionário, né? Você vai ficar descoberta um pouco com a questão da prestação de serviço no momento onde, em tese, os condomínios precisariam de mais gente trabalhando, mas é uma forma de você, né? Falando sobre inadimplência, você vai reduzir um pouco a sua folha de pagamento, tá? E você vai manter o mais importante, que é a condição de saúde do seu colaborador, tá? Então, assim, converse com o seu contador, ele sabe como fazer isso. O Supremo Tribunal Federal já definiu que isso pode ser feito por acordo individual, sem problema nenhum, e essa é recomendação. Se você pegar as recomendações do Ministério da Saúde, acho que a 454 fala sobre o afastamento das pessoas com mais de 60 anos, porque eles são grupo de risco. Consegui ajudar? Maravilha. Ótimo. Excelente, doutor. Uma das soluções que adoto para a redução da inadimplência é a redução da taxa de administração da cobrança extrajudicial. Importante, entendeu? É uma coisa que pode haver relevância para a gente poder realmente pontuar essas questões, ok? Cortei verba de investimento, sendo assim, melhorar a situação, iremos voltar à cobrança normal. Isso, perfeito. É uma questão também, pessoal, muitos me perguntam, doutor, a questão da taxa extra, né? Se pode suspender. Pessoal, depende. Eu falo assim, depende da situação. Por exemplo, se vocês já estão com uma taxa extra e aquela taxa já está sendo arrecadada para mensalmente pagar uma empresa, seja uma obra, por exemplo, que está sendo executada no condomínio, a não ser que vocês consigam renegociar com a empresa o contrato para postergar o pagamento, se sim, pode suspender a taxa extra, desde que você tenha primeiro avaliado o contrato, né? Se caso não, a empresa também não tenha esse capital para poder aguentar 2 ou 3 meses o pagamento, a taxa extra não vai conseguir ser suspensa, porque senão você vai gerar um problema entre uma situação que vai resolver para os condôminos, mas vai se gerar um problema judicial, ou até uma suspensão, uma rescisão de contrato por motivo justificado, que possa aí gerar um problema ainda maior para o condomínio, mais gastos. Então, tem que avaliar, tá, pessoal? A questão, eu sempre digo, a taxa extra ela tem uma finalidade. Agora, está tendo uma arrecadação para uma obra que vai começar daqui a 2 anos, né? Tem que se analisar. Provisionando, pode suspender por esse momento, né? Então, são situações que tem que ser ponderadas, não é uma regra para todos, ok? Aqui colocou também doutor Adriano Félix: fiz negociações de contrato com as terceirizadas, reduzindo o quadro de forma temporária, e consegui uma redução para maio de 8%. Pode ser pouco, mas vocês disseram que deverá ser aí. Tá ótimo, é isso mesmo, Adriano. Parabéns aí. Dentro dessa possibilidade, realmente tem que avaliar o que pode ou não pode nesse sentido, né? Viu, Adriano? Conversa com a sua terceirizada para ver se eles não conseguem usar desse financiamento até para te dar um fôlego maior aí para esses 3 meses. Eles vão ser bastante impactantes. Ótimo, exatamente, como nós colocamos aqui, doutor, perfeito. A Dani colocou: condomínio tendo realizado um acordo, pode-se votar nas assembleias?
veja bem, a gente também discute isso, né? Eu vi que você perguntou isso outra vez. É uma situação também que o judiciário discute, mas eu tenho uma colocação. Vou colocar, né, vou apresentar aqui rapidamente. Para mim, toda a possibilidade de acordo, pessoal, que é feito, nós sabemos que o condomínio ele tem a natureza do direito real, ou seja, segue a coisa, que a coisa é a unidade. E como tal, pessoal, quem deve não é a pessoa. Nós estamos falando de direitos reais, né? A unidade deve, é um caráter próprio terreno. Como tal, quando há um parcelamento, uma divisão nesse sentido, o que acontece? A unidade, eu sempre questiono, gente, a unidade está devendo? Ah, foi parcelado, houve uma renegociação, o condomínio aceitou. Bem, eu digo que a relação de consumidor não predomina entre condomínio e condômino. Né? Por exemplo, você vai lá nas Casas Bahia, está lá devendo, você paga, tira o teu nome do SPC e Serasa, houve uma inovação lá, renegociou, pronto. Condomínio não é assim. Condomínio é unidade, está devendo. E aí o Código Civil diz que a unidade tem que estar quite para que possa haver a representação do voto. Então, na minha opinião, estando de acordo, mesmo que esteja sendo pago em dia, mas por ser uma questão de um caráter próprio terreno, sim, a pessoa está na condição de inadimplente. Mas, pessoal, isso se discute. Tá? Isso é uma tese, é uma coisa que eu coloco, defendo, mas há decisões judiciais contrárias. Mas a maioria do judiciário, grande parte, decide como segue esse raciocínio. Tá bom? Tem alguma coisa aí, doutor, para colocar nesse sentido? Só não deixe colocar cláusula de inovação no acordo, né? Porque aí Perfeito. Né? E, em geral, os acordos de parcelamento não costumam consignar a cláusula de inovação, que é importante. Então, quem faz gestão, não coloque a cláusula de inovação, porque ela é extremamente negativa para as finanças do condomínio. Depois, na live aula, a gente explica o que é isso. Perfeito. Não esqueça da live aula, vamos apresentar, fiquem de olho, pessoal, vai ser muito bacana. Bem, colocou aqui a Mariana Letícias Gávio, colocou aqui, doutor, tem economia na mudança de 12 por 36? Vamos lá, Mariana. Depende, tá? Isso aí vai depender muito da escala que você tinha antes. Se você tiver escalas do tipo 6 por 1, escalas que é uma escala ilegal, hein? 6 por 1 é uma escala extremamente perigosa, tá? Né? Ou 5 por 2, provavelmente você vai ter sim um benefício, tá? Agora, se você tinha outra forma de escala, 4 por 2, ou outras, né, menores do que essa, ou 44 semanais, aí não. Aí praticamente eles se equivalem, né? A diferença seria a diferença do salário mesmo, né? Que ele varia justamente em função daqueles que fazem jornada 12 por 36. Mas cuidado, as escalas de 6 por 1 e 5 por 2, elas costumam vir carregadas de muita hora extra. Importantíssimo, eu falei aqui na live, né? A gente precisa começar a monitorar a hora extra. Por quê? Porque hora extra eu pago com acréscimo e muitas vezes Perfeito. o cômputo das horas extras do mês compensa eu colocar um funcionário sem o pagamento desse excedente, desse adicional da hora extra. Beleza? E sai muito, né? Eu tenho um exemplo aqui que eu uso da síndica que trabalha aqui com a gente, a administradora, a Doane, que você conhece, né? Uhum. Que está muito ligada. Ela assumiu um condomínio aqui agora que o que ela pagava a ex-síndica? O que ela pagava de hora extra é uma coisa absurda, entendeu? Uma coisa assim, que se ela fizer um levantamento, pode até de repente contratar um funcionário e ainda sai mais barato. Sim. Entendeu? Então tem que ser muito bem avaliado e ponderado essas situações, né? E ela viu o absurdo que realmente estava acontecendo no condomínio onde ela trabalha. Bem, outra aqui, ó. Mas e para o condomínio que tem funcionários terceirizados? Pois é, nós já falamos aqui, não sei se a Princesa, não sei que horas você começou, mas a gente vai fazer depois uma live realmente detalhada, a gente vai poder falar isso novamente, né? Porque a gente já comentou aqui, tá bom? Fica para a gente tirar a dúvida aí mais para frente. E o seguro condominial, como funciona? Você tem pego alguns casos aí de seguro em relação a essa questão de inadimplência, doutor? Tenho sim. Tá? O seguro condominial, ele é um seguro típico, regulado pela SUSEP, direitinho, né? E ele costuma ter um prêmio em caso de desemprego, tá? Alguns também cobrem o caso de perda de receita quando a pessoa é empresária. Então, com isso, né, a gente traz uma certa pacificação, né, nessa questão da inadimplência individual de cada um dos condôminos, né? Fora isso, sim, tem aquele monte de coisa que o seguro tem, chaveiro, não sei o quê, ajuda não sei o quê, quebra a porta, conserta a geladeira, aquelas coisas que todo mundo já conhece. Né? Mas assim... E esse seguro, doutor, está sendo oferecido pelo iConde, não está? Procurando lá, é só entrar em contato? O Seconde fez uma parceria com com a Sompo,
acho que é R$ 9,90, né? E garante acho que Aham. até 6 meses de R$ 1.600. Importante, condomínio e IPTU, tá? Ele cobre condomínio e IPTU também, tá? É uma inovação, Maravilha, né? É uma maravilha. inovação. Veio bem a calhar no momento que a gente precisava de uma solução legal, de uma solução que fosse efetiva. Perfeito, perfeito. Então é importante, pessoal, que a gente na live a gente pode falar mais detalhadamente, uma live aula, a gente pode falar mais detalhadamente sobre seguro. Até o Vieira, o presidente, né, vai participar, conversar com Sim, ele pode trazer mais informações para vocês, tá bom, pessoal? Em relação ao seguro. É uma questão legal, que pode ser analisada, que pode ser muito bem pontuada, e como eu falo, são aquelas questões dos gatilhos, o que vem ocorrendo em condomínio, nós temos que tomar um certo cuidado para que vocês não caiam numa cilada. Não, então vamos é, sempre e acompanhar com o jurídico de vocês aí para poder tirar todas as dúvidas. O Nilson botou aqui, no mês de março tivemos uma posição negativa nos rendimentos das aplicações. Embora o gerente tenha dito que isso é normal, porém o valor perdido é substancial. Se administrador, o que se faz? O que você colocaria aí, doutor? Complicação, né? Investimento que Newton, caiu um buraco. Newton, vamos lá, né? Eu junto com o Dr. Anderson, a gente milita aí na parte educacional aí do Seconde e eu também cuido aí de dar o curso financeiro para alguns síndicos. A gente precisa mudar a forma de investir. Talvez hoje aqui não vai ser o fórum para a gente debater isso e a gente pode até preparar essas questões aí um pouquinho mais e falar bem rápido na live aula, mas assim, muito provavelmente você pegou um produto financeiro ofertado pelo seu gerente que dava um bônus para ele enorme e que provavelmente ele pode ter rendimento negativo, tá? Gente, fundos de investimento podem ter rendimento negativo, sim. É previsto na Perfeito. regulação do mercado de capitais. Então, cuidado com isso. Tá? O que não dá rendimento negativo é título de renda fixa. CDB, LCA, LCI, esse tipo de coisa. Tá? Qualquer coisa depois pede e fala com o pessoal lá do Seconde aí que a gente ajuda vocês com esse tipo de aplicação. Beleza? Maravilha. Doutor, olha, eu queria estar aqui uma hora, mas o tempo, o nosso debate foi tão bom. E espero que todos tenham aí, pessoal, gostado. A gente não consegue mais tirar dúvida, porque daqui a pouco a live vai ser cortada aí pelo Instagram, né? Mas a gente, lembrando que nós vamos fazer essa aula, tá? Gente, é uma aula muito detalhada, né? Não é o que vocês estão realmente vendo algumas situações de questão só de pagamento, mas toda uma parte de administração. Nós vamos poder orientar e quero que vocês aprendam e como administradoras, síndicos, advogados possam estar aí juntos, se unindo para poder gerir o condomínio de uma melhor forma, né? Então, doutor César, vou pedir para você fazer suas considerações finais. Foi um prazer enorme, nós já temos aqui 5 minutos para encerrar nossa live. Foi um prazer enorme, agradeço, acho que a gente pode fazer outros, temos muito para debater, coisas novas virão, e com certeza a gente pode estar junto, falando pelo iConde, ou a gente também trazendo essas inovações, e poder alertar. Agradeço muito, é um prazer novamente estar aqui, tê-lo, né? A gente se encontra aí de vez em quando em palestras, em cursos, eventos, né, em congressos, né? Estou chegando lá para dar palestra, daqui a pouco você também está chegando para dar palestra, então é muito bacana, né? É um prazer enorme, agradeço muito o convite, você ter prontamente aí, na hora que eu lhe chamei, lhe convidei para poder estar aqui trazendo informações e doando aí, claro, seu tempo, com muita premissa, com muita qualidade, com muita competência do advogado que você é, para trazer informações aí para os nossos amigos. Obrigado, meu caro. Eu que tenho que agradecer aos nossos live espectadores, né, ao Dr. Ah, Anderson, esse incrível irmão aí de direito condominial, nessa batalha, né, porque a gente vive uma batalha todo dia para trazer credibilidade é e verdade. solução, né, e solução para o mercado de condomínio, Perfeito. soluções que sejam legais acima de tudo, né, para proteger tanto o mercado, proteger os profissionais e, acima de tudo, né, proteger as pessoas que moram na propriedade imobiliária que está sob gestão da gente. Tá? Boa noite, a crise vai passar, tá? A gente só precisa se preparar. Amém. E cuide principalmente da saúde, porque o financeiro a gente resolve, né? Mas a gente sabe que a vida, o dono da vida é esse não. Esse a gente não tem às vezes como resolver. Então, Esse é nos mais cuidemos sempre da complicado. saúde, né? Primando por isso em primeiro lugar. Pessoal, não esqueçam. Essa aula, essa live vai ficar disponibilizada lá no Anderson Machado, né, no canal lá do Instagram, que vocês entraram, durante 24 horas, ok? Depois eu vou tentar colocar lá no YouTube. Mas quem quiser assistir ou passar para alguém, vai estar lá. Ou indicar, é só entrar aí no Instagram, curtir e vai poder assistir essa live que nós tivemos aqui hoje, tá bom?
Doutor, novamente, pessoal, eu só quero, para finalizar aqui, a Daílson está aqui, boa noite, Daílson, está aqui o deixa eu ver aqui quem mais, gente, Mariana, Adriano, Regis, Luciana Borges, né, Flávio, obrigado, pessoal, Val, Nilma, então nós tivemos aí hoje uma participação efetiva, Nilma e outras pessoas que estão, José Roberto, né, agradecer a todo mundo aí a participação, tá bom? Fantástico. Um abraço, doutor, então nos falamos. Até mais, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Estaremos juntos aí. Um grande abraço. Com Deus. Igualmente, um abraço, meu querido. Tudo de bom.